Boa noite, caros alunos. Eu sou o professor Rodrigo, professor da disciplina de Ciências. Agora eu vou ministrar uma aula sobre sistema digestório para os alunos das turmas do oitavo ano. Né? Esse conteúdo é do livro de vocês, é da unidade 3 e tem início na página de número 4, certo? Eu tenho certeza que vocês vão gostar de saber como os alimentos que vocês comem chegam até a corrente sanguínea e todas as etapas que acontecem nesse sistema a gente vai começar a estudar a partir de hoje nas nossas videoaulas, ok, caros alunos? Então vamos lá. Antes de tudo, qualquer dúvida, pode mandar uma pergunta através do WhatsApp, certo? Ou através do meu endereço eletrônico, que é rgs.rodrigo.gomes@gmail.com, ok? Então vamos lá. Né? Para começar a falar sobre o sistema digestório, eu tenho que fazer um apanhado dos órgãos que fazem parte dele, certo? Só que antes eu vou falar o que é o sistema digestório e qual é a função dele, né, no corpo humano. Porque tudo tem uma função. Se esse sistema está no nosso corpo é porque ele tem uma função muito importante para a gente, né? E, gente, basicamente, o sistema digestório ele tem a função simplesmente de triturar ao máximo o alimento para que esse alimento chegue até a corrente sanguínea com seus nutrientes e irrigue os nossos órgãos e tecidos, certo? Até porque nossos órgãos e tecidos eles precisam de nutrientes para poder o quê? Para poder funcionar plenamente. Então a função do sistema digestório é essa: triturar o alimento para que ele chegue até o intestino delgado. Quando chegar no intestino delgado, ele passa pelas paredes do intestino e vai até a corrente sanguínea, ok, pessoal? Então a função básica da digestão, do sistema digestório é essa, certo? Passar por várias etapas e chegar até a corrente sanguínea, o alimento, e cumprir a sua função lá. Agora, para falar de sistema digestório, eu tenho que primeiro conhecer quais são os órgãos que fazem parte dele. E agora eu vou fazer um apanhado geral dos órgãos que fazem parte do sistema digestório. Posteriormente, eu vou falar detalhadamente de três, que são, primeiro, a boca, segundo, eu vou falar da faringe e terceiro, eu vou falar do esôfago, ok? Os demais órgãos eu falo em outra videoaula, ok, caros alunos? Então, vamos lá. A página de número 4 do livro de vocês traz os primeiros órgãos, que são os órgãos gerais que fazem parte do sistema digestório, que são a boca, as glândulas salivares, a faringe, que por sinal faz parte tanto do digestório como do respiratório, o esôfago, o fígado, a vesícula biliar, o estômago, o pâncreas, o intestino delgado, o intestino grosso, apêndice vermiforme, o reto e o ânus, ok? Então esses são os órgãos que fazem parte do sistema digestório, ok? E desses órgãos que eu acabei de falar, nós vamos falar especificamente de três: boca, faringe e esôfago, ok, caros alunos? Então vamos lá. Começar pela boca. A boca está no livro de vocês, está na página número 5. A boca, basicamente, ela tem três partes muito importantes, que são os dentes, a língua e as glândulas salivares, certo? E para falar sobre a boca, eu gostaria de falar primeiramente dos dentes. Desses três órgãos, eu vou falar primeiramente dos dentes. Os dentes, eles são responsáveis por fragmentar, por triturar os alimentos. Ou seja, pegar um alimento e deixar ele menor. Por exemplo, você pega um pedaço de pão e aquele pedaço você vai ter que diminuir ao máximo para você depois engolir ele. Então, quem faz isso primeiro são os dentes. Então, os dentes, ele tem a função de triturar e fragmentar o alimento, certo? E para isso, existem vários tipos de dentes com várias funções específicas diferentes. Existem os chamados dentes caninos, que é para rasgar. Existem os molares, os premolares, os incisivos. Os incisivos cortam, os molares
tritura o alimento, enfim, cada um tem uma função específica. Um adulto normalmente ele tem 32 dentes. Só que isso na fase adulta. Quando criança, né? Geralmente quando está se formando os dentes até os 6 anos de idade, os chamados dentes decíduos ou dente de leite popularmente conhecido, eles têm 20 dentes. Depois é que vai aumentando a carga dentária todinha, certo? Então, os dentes, como eu já falei, são 32 na fase adulta. Ele tem essas funções que eu falei de rasgar, triturar, de cortar o alimento. Mas também cada dente tem sua parte, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, né? O dente, ele tem algumas partes que a gente vai falar sobre elas e alguns problemas que é ocasionado nessa estrutura dentária. Os dentes, eles têm a coroa, né? Como está aqui no livro de vocês, ó. Tem a coroa, a polpa, tem o osso, a gengiva, certo? A gengiva. Ele também tem a raiz, certo? E todas essas estruturas que fazem parte do dente, cada uma delas tem uma função específica. Mas não é o caso de vocês saber todas essas funções específicas do dente, né? Nessa série ou nesse livro aqui. Vocês têm que saber que essas estruturas existem, né? Por exemplo, a estrutura do dente é rígida e é formada basicamente de quê? De cálcio, de sais de cálcio, certo? Que faz parte do... também tem o esmalte, que é a parte de cima do dente, que eu vou falar um pouquinho sobre ela, né? E sobre a degradação desse esmalte causado por bactérias. Também tem estrutura anatômica, que possui o quê? Que possui revestimento, que é o esmalte, que eu havia falado. E também tem a polpa, que é o que? Rica em vasos sanguíneos, que é o que irriga o dente, né? É o que dá vida ao dente. Existem pessoas que fazem o que chamamos de canal. É quando ela vai e retira a polpa, né? E conserva só essa parte estrutural do dente. O dente está praticamente morto, né? Esse dente aí ele não vai pegar cárie. Por quê? Porque ele não está recebendo irrigação dos vasos sanguíneos. Então as bactérias não vão atacar ele, basicamente. Entendeu? É um chamado dente morto. Ele está ali só para fazer a função de triturar o alimento, mas ele não está recebendo irrigação do seu corpo, da sua estrutura sanguínea, dos vasos sanguíneos. Ok? Existe um problema grave chamado de cárie, que acomete os dentes das pessoas que não fazem uma higiene, uma asepsia legal na boca, né, direita, correta. Essa cárie ela acontece por quê? Porque as bactérias que estão na nossa flora bucal, elas gostam muito de se alimentar de açúcar, certo? E ao pegar esse açúcar, essas bactérias elas liberam, né, elas sintetizam o quê? Liberam uma grande quantidade de ácido. E esse ácido vai o quê? Começar a degradar a estrutura o quê? Do esmalte do dente. E quando ela desgasta essa estrutura do esmalte do dente, ela pode chegar até a polpa, causando muita dor na pessoa que está com esse problema no dente. Então é por isso que tem pessoas que ficam com dor de dente, é porque a cárie, o buraco, né, o buraco do dente, a cárie, já está tão profundo que chegou na polpa, onde a polpa é onde irriga. Passou pela dentina, o esmalte e a dentina chegou até a polpa. E quando chega até a polpa, provoca muita dor, certo? Aí é um caso de ir ao dentista ou arrancar o dente, tirar ele, ou então fazer um canal, para não perder esse dente, ok? Então, basicamente é isso, falando de dente. Tem uma leitura complementar aqui no livro de vocês, da página 6 à página 7. Tem umas questões, tem 4 questões para vocês fazerem na página 8, né? E agora eu vou falar das outras 2 partes que tem na boca. As glândulas salivares, né? Que liberam a saliva,
que tem a função de umidificar o alimento, né? Fazer o chamado bolo alimentar na boca, para facilitar o que? A deglutição. Né? A deglutição é o que? Engolir, passar pelo esôfago, pela faringe e pelo esôfago, até chegar ao estômago, certo? Então, a função das glândulas salivares é essa. Agora tem uma função específica das glândulas salivares, que é liberar o quê? Uma enzima chamada amilase salivar ou pitialina, certo? Essa enzima, ela tem uma função muito importante no sistema digestório. Ela é a primeira, no caso, é a primeira digestão química do sistema digestório na boca. E acontece através de quê? De um carboidrato chamado de amido, certo? Então, ela facilita a digestão desse tipo de carboidrato na boca, certo? E lá quando chegar no duodeno é que vai finalizar essa digestão. Mas de cara, a primeira ação enzimática do nosso sistema digestório é o quê? É através da amilase salivar ou pitialina na quebra de quê? Do amido, ok? Entendidos? Agora eu vou para a língua. A língua é um órgão muscular da nossa boca que tem como as principais funções o movimento do alimento, certo? Ele é um órgão musculoso e também ele faz com que o bolo alimentar, ele leva o bolo alimentar até a faringe para depois passar pelo esôfago. Mas também ele tem funções importantes na questão de sentido, né? Do paladar, de um dos sentidos que é o paladar, que é os sabores azedo, salgado, doce, enfim, todos os sabores você sente através da língua, né? Ok? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre... Terminamos a boca, agora nós vamos para a faringe, certo? Como está aqui no livro de vocês. Tem duas questõezinhas perguntando sobre a boca e agora nós vamos falar sobre a faringe, né? A faringe, gente, ela é o quê? Ela é uma passagem, né? Uma parte do sistema digestório que serve de passagem do alimento que sai da boca para chegar até o esôfago. Mas a faringe, ela tem uma função muito importante, né? Que além dela participar do sistema respiratório, ela participa do digestório. E ela tem uma pequena estrutura chamada de epiglote. Essa epiglote é uma pequena estrutura que faz com que o alimento, ao sair da boca em direção ao esôfago, passando pela faringe, a epiglote ela fecha a laringe. A laringe é uma parte onde o ar entra para os pulmões. O alimento não pode entrar ali, então ela fecha e faz com que o alimento vá direto para o esôfago. Só que tem pessoas que, ao comer, por exemplo, ao tomar água, alguma pessoa faz ela sorrir e ela acaba se engasgando. Isso aí acontece porque a epiglote ela estava aberta e ou a água, a gotícula de água ou o alimento entrou ali. Então, automaticamente vai haver uma reação e você vai se engasgar. Entendeu? Porque o alimento, em vez de ir parte do alimento, em vez de ir para o esôfago, entrou na laringe, certo? Quando chegou na faringe. Então, a faringe é isso aí. É só a passagem do alimento da boca para o esôfago, ok? E tem essa estrutura, pequena estrutura chamada de epiglote. Agora nós vamos falar do esôfago, né? O esôfago, ele é uma estrutura musculosa, né? Muscular, que tem uma musculatura lisa e ele tem em torno de 25 centímetros em média, ok? De comprimento, e ele exerce uma função muito importante e um movimento muito importante também, que é o chamado movimento peristáltico. Professor Rodrigo, o que é movimento peristáltico? O movimento peristáltico é aquele quando você engole o alimento, certo? E o alimento você sente quando você engole ele para chegar até o estômago. Esse movimento é um movimento involuntário e ele não só acontece no esôfago, não, ele acontece também no intestino delgado,
Lá na frente eu vou explicar isso para vocês, certo? Então o estômago faz os movimentos peristálticos e ele pega o alimento, leva da boca até, entendeu? Passa da boca, vem da boca, passa por ele até chegar onde? No estômago. Pessoal, eu espero que vocês tenham. E aí termina. Na próxima aula eu inicio com o estômago, né? Sai do esôfago, o alimento chega no estômago, eu vou iniciar em estômago até finalizar o sistema digestório, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Se tiver alguma dúvida, por favor, entrar em contato através do WhatsApp ou até do meu endereço eletrônico, né? Que é do meu e-mail. E fiquem com Deus, bons estudos, não saiam de casa e até a próxima. Tchau, tchau.